alto nível é uma coisa abundante? Homem alfa nos dias de hoje é muito escasso. Ou você aceita a realidade como ela é, ou então, cara, você vai ficar pra trás. O objetivo aqui é falar um pouco sobre o universo do desenvolvimento masculino, fazendo com que você se torne um cara excelente todos os dias. Estão tirando a humanidade do outro que está sendo acusado. E isso pra mim é um absurdo. E quem faz falsas alegações deveria ter uma pena em dobro pra mim. Sabe por quê? Porque além de prejudicar a vida de uma pessoa que ela está acusando falsamente, ela ainda invalida a dor daqueles que realmente sofrem. Está descredibilizando a Maria da Penha? Não, poxa, mas então cria um João da Penha. Ou na verdade, ou então cria formas de você melhor averiguar a veracidade disso aqui. Por isso que eu sempre tô orientando meu perfil. Tenham câmeras em casa, gravadores de voz dentro do carro, ando com gravador pra tudo quanto é lado. Porque a única coisa que faz cair a supremacia da palavra da vítima, que é o que impera na Maria da Penha, é uma prova concreta da sua idoneidade. A sua palavra não vale nada. Você tem que mostrar que você realmente é inocente. Prova que você é inocente. Caso contrário, esquece. Sim, pra mim, olha só, olha que absurdo. Pra mim, o homem sofre muito mais violência psicológica que a mulher. Até mesmo pela própria biologia. A mulher, ela fala muito mais que o homem. Ela tem necessidade de verbalizar muito mais que o homem. Então, só a gente entender como que isso funciona fisiologicamente, homens e mulheres, onde o homem, quando vai resolver um problema, ele geralmente vai para uma caverna, ele se resguarda, ele se fecha e desaparece, fica no canto dele, enquanto a mulher, ela começa a verbalizar tudo aquilo, entende? Se a gente for observar tão somente por isso, a necessidade da mulher falar muito mais do que o homem, pela lógica, sofreria muito mais violência psicológica do que a mulher. Porque a mulher fala muito mais na cabeça do cara do que o cara fica falando na cabeça dela. Entendeu? E a violência psicológica é algo completamente subjetivo. É algo como a pessoa está se sentindo. Ela está se sentindo menosprezada, ela está se sentindo subjugada, ela está se sentindo oprimida. Mas isso aí é uma percepção sua. É uma percepção minha e também... tem pelo dados fato... isso aí, científicos? Nunca tem dados favoráveis a homens. Eu ia te falar. Se você pega... Mas agora, se eu for olhar assim, pelo número de casos que eu atendo, eu falando pela minha perspectiva, e também de advogados que têm uma mesma linha de entendimento que a minha, pela perspectiva deles também, a gente vê assim, de uma forma muito maior o homem sofrer esse tipo de violência do que a mulher. Entendeu? Mas estatisticamente, assim, precisa, se for medido em quantas cidades... Não vão. E mesmo se tivessem esses dados, não iriam publicar, porque vai contra os movimentos atuais. Então, e eu vou te falar que mesmo se tivessem esses dados, eles seriam totalmente imprecisos pelo fato, e eu volto de novo no que você falou, imprecisos pelo fato de que, vamos falar só da natureza do homem. O homem em si, por não ser o cara que fala e que externa seus problemas, ele dificilmente, mesmo sofrendo um problema desse, ele não vai falar. Ele ia expor. Ele não falaria. Até porque a própria sociedade já tem aquilo impregnado, né? Homem não chora. Sim. Homem que fica reclamando é homem fraco. Homem que apanha de mulher é homem fraco. Homem que não se submete a conversinha não é um homem forte de fato. Então, como isso já vem impregnado na própria sociedade, como isso já vem sendo reverberado há muito tempo, o homem sofre esse tipo de violência, ele não fala. Quantos e quantos atendimentos que eu faço em que eu vejo o homem chorando de forma copiosa na minha frente, porque ele tá sendo agredido dentro de casa, ele não pode falar nada, porque quando a polícia chega na casa dele, pergunta pra ela se ela foi agredida, porque se ela virar e falar assim, ele encostou em mim, nem vão escutar ele, sendo que ela deu um chute na boca do estômago dele, ela deu tapa na cara dele. Se ele encosta o dedo nela, ele vai preso. Sim. Entende? Então eu já vi homens chorando de forma copiosa porque estavam se sujeitando a situações drásticas por conta do filho que estava dentro de casa, porque a mulher disse, se você fizer isso e você não fizer o que eu quero, você não vai ver mais essa criança. E ela consegue, hoje em dia, de forma legal, afastar a criança do filho, o pai do filho. Ela pode alegar uma falsa alegação de estupro, de abuso sexual contra a criança. Quantos e quantos casos em que a mulher levanta a suspeita de um abuso no procedimento tão somente para o juiz suspender a convivência e fica assim uns 2 anos. Porque aí começa estudo psicossocial,
vai pra fazer exame de corpo de delito na criança, vai pra psicólogo, vai pra aquilo, isso demora no procedimento, demora meses e meses, pra chegar no final, concluir que não tem nenhum abuso, mas ela conseguiu o que ela queria. E ele não consegue denunciar essa mulher pela falsa alegação, sabe por quê? Porque ela levantou a suspeita no processo, ela não acusou ele, não, ela levantou a suspeita no processo. E aí, como ela somente levantou uma suspeita, o judiciário tem que precaver para que ver se aquilo realmente está acontecendo. Eu até entendo que já isso passou né? 2 anos e ela realmente conseguiu afastar. E como que esse homem recupera 2 anos sem conviver com o filho, que estava ali com 2, 3 anos, que está na fase de realmente criar o vínculo afetivo, porque isso é biológico também, né? Que a criança até ali seus 6, 7 anos está criando esse vínculo afetivo. Ela afasta a criança. Para você conseguir recuperar isso é muito difícil, o tempo não volta. Entende? Então aí ele fica se submetendo a situações drásticas porque ela utiliza o menor como moeda de troca, utiliza a casa, entendeu? Ah não, se eu alegar uma violência psicológica que seja, que é algo subjetivo, que não precisa de prova alguma, não precisa de nada. Ela vai na delegacia e fala assim, não, eu tô me sentindo menosprezada, subjugada, ameaçada, transtornada por este homem, eu quero medida protetiva contra ele. Esse homem tem que sair da casa. Não é dada a oportunidade de te levar nem a cueca da casa dele, não tira nada de casa. Se ela pôr uma medida protetiva, ele nem volta pra casa? Não, nem volta pra casa por no mínimo 6 meses. Não pode cobrar um aluguel dela sequer. E a criança com ela, ele tem que continuar sustentando. Entendeu? Então aí você fica imaginando, poxa, tá de pé e mãos atados. Entendeu? E eu vou assim, pô, pra mim não faz sentido algum. Isso aí é quem entra que ganha primeiro, assim, tem muito nem disso quem entra também, que né? ganha. O homem não tem direito à medida protetiva. A Não, Maria da mas Penha se defende. se ela for na frente, se ela for, ela já consegue colocar a medida protetiva. Se é na frente ou atrás. Ele pode estar entrando qualquer momento, qualquer né? momento. Se ele estiver com outro processo contra ela, você tá falando de delegacia e fala assim, eu quero medida protetiva hoje, pronto. Mesmo ele entrando com pedido de divórcio primeiro, ó, vou entrar com pedido de divórcio, só piora, vou estipular a pensão. Olha só, ele entra, só piora? Só piora, porque se ela entra com divórcio... Ele entra com divórcio. E ela fala assim, eu não vou te dar a guarda compartilhada. Ela solicita a medida protetiva, o próprio Código Civil já prevê a impossibilidade de guarda compartilhada apenas com a suspeita, nem a confirmação, a suspeita de violência doméstica. Com a medida protetiva já fica configurado, não tem mais guarda compartilhada e a guarda fica com a mãe, porque também eles entendem que, na verdade não entendem, né? O judiciário é maternalista, né? Entendem que o filho é da mãe, né? Pô, de todo jeito, se ela pedir a medida protetiva, então vai dar merda. De todo jeito. Merda. E é por isso que eu sempre tô orientando meu perfil. Tenham câmeras em casa, gravadores de voz dentro do carro, andam com gravador pra tudo quanto é lado. Porque a única coisa que faz cair a supremacia da palavra da vítima, que é o que impera na Maria da Penha, é uma prova concreta da sua idoneidade. A sua palavra não vale nada. Você tem que mostrar que você realmente é inocente. Prova que você é inocente. Caso contrário, esquece. Ali a gente tem uma inversão do ônus da prova. Completa. Só dela falar. Ela já é vista como vulnerável por pisar na delegacia. Se você não conseguir provar a sua inocência, você é culpado. Você não faz nada, você é culpado. Você não tem nem direito de defesa, Tem procedimento, tem algumas medidas protetivas que nem geram procedimento, ou seja, você não vai poder nem se defender dela. Só vai existir. E aí tem homens que perdem emprego, porque se for concursado, você não pode ter uma medida protetiva nas suas costas, que você vai perder seu emprego. Tem homens que entram em depressão de fato, porque perdem tudo. Eu perdi minha casa, eu perdi meu emprego, eu perdi o contato com meu filho, eu não tenho acesso a mais nada. Minha renda caiu lá embaixo, eu ainda tenho que pagar uma pensão, tô sendo executado judicialmente, tem mandado de prisão que vai sair. Onde entra o contraditório numa situação dessa? Boa pergunta. Não existe. Se o homem não tiver provas concretas, não vai existir contraditório pra ele. Ele só vai ser condenado. Mano, assim... É absurdo. Você entende que realmente o judiciário tá muito falho? Até porque é o princípio da igualdade, não existe mais. Isso, exatamente, é o que eu percebi, eu tô falando. Mas a gente tá falando da exceção aqui, né? Não, não é a regra isso daí. O quê? A gente tá falando da exceção. Não é a maioria dos casos que é assim. Tem muitos casos assim,
É que eu até fico brincando porque na minha rede parece social, que a gente tá descredibilizando, sabe? Parece que a gente tá descredibilizando uma medida protetiva que a gente sabe que tem casos que é necessário. Parece que a gente tá descredibilizando a Maria da Penha, porque a gente sabe que tem casos que é necessário também. É que eu tô descredibilizando a medida em si. Eu tô descredibilizando a forma como ela é aplicada. Sim. Porque não há nenhum tipo de, como que eu posso dizer, vistoria que seja, não é exigido hoje em dia o exame de corpo de delito, por causa de uma agressão física. A mulher não precisa submeter... Deixa eu ver se tem hematoma. Eu não quero mostrar nada. Pronto. É somente a palavra dela. Ela pode alegar a questão do... E ela fala assim, não, mas eu não vou me submeter ao exame nenhum. Eu não quero que me vejam. Pra não me revitimizar. Gente, do outro lado é um ser humano. Do outro lado, a gente também está falando de um ser humano que vai ser condenado, que vai ser linchado na rua, dependendo do que ele for acusado. Que ele vai ser agredido, entendeu? Ele pode perder a vida dele. Sim. Então isso é absurdo pra mim. Isso pra mim é você dar direitos tão somente a uma parte e você desumaniza o outro. Está objetificando o outro. Você quer um fato real sobre isso? Aconteceu na nossa cidade, que é uma cidade do interior. Um cara era Uber. Casado há 1 ano e uma filha de 3 meses. Um casamento de 1 ano, ele ainda não tem toda a validade, assim, isso ainda é um período de experiência. E ele tinha uma filha de 3 meses, que é um anjinho ainda, uma criancinha totalmente vulnerável. Ele é um Uber, a passageira dele brigou com o namorado, queria chamar a atenção do namorado e acusou o motorista disso. Eu já vi casos de adolescentes que, né, não podiam ter relações sexuais para a mãe, né, não bater, pôr de castigo, algum do tipo, alegaram que foram vítimas do Uber que levaram ela para casa. Ela tava com o namoradinho dela, não boacho, enfim. Como é que é a adolescente falou com a mãe que ela foi agredida. E tentei esse vídeo, inclusive, no meu Instagram, dela pedindo desculpa pra esposa e pro cara, porque descobriram que era mentira. E que ela falou que ela foi abusada, tão somente porque ela não queria que a mãe descobrisse que ela tinha perdido a virgindade com o namorado. Entendeu? E aí que tá, é muito frágil, entendeu? Não era assim, você tá descredibilizando a Maria da Penha? Não, poxa, mas então cria um João da Penha. Ou cria formas de você melhor averiguar a veracidade disso aqui. Eu acho que tem um contrapeso nisso. Por exemplo, essa menina que você contou o relato é da nossa cidade também. Esse cara chegou a ser preso, né? Ficou preso lá uns 2 ou 3 meses. Acaba a vida de um cara. Imagina o que fizeram com esse cara na cadeia. Não, com a mulher dele que não sabe se o marido dela é um maluco mesmo ou não. Com uma criança de 3 meses, totalmente frágil ainda, a esposa dele. Acabou com a família. Essa família acabou. Acabou com o psicológico. Esse cara, como é que esse cara se relaciona de novo? Entendeu? E aí eu te falo assim, o que aconteceu com a menina? Porque esse é o grande problema. Porque quando você não dá responsabilidade para essa pessoa, já que ela tem um direito, ela tem esse direito. E cadê o dever dela? Porque se ela fazer uma mentira dessa, ela acabou com a vida. Não foi de uma pessoa. Não foi de uma. Tinha que ir presa e ficar no mínimo uns 8 anos presa. Ela tem que responder pelo mesmo crime. O que é o tem um efeito reverso? No mínimo, pesado. Aí a justiça não tem que estar a favor de ninguém. A justiça ela tem que ser neutra. Só que se você vai lá e tenta prejudicar e consegue se você ter esse cara, mano, você está falando a verdade, se você realmente sofreu isso aqui, o seu corpo vai mostrar isso. O seu corpo vai mostrar isso. Não, peraí. Que você faça todos os exames necessários em mim pra você provar isso aqui. Você vai tirar tudo o que for necessário porque eu quero que seja feita justiça. Agora, vir pra cima de mim e falar assim, não vou me submeter a nada porque eu não quero me revitimizar. Peraí, poxa, ocorreu o abuso e agora vamos buscar por justiça. Mas só que do outro lado, quem tá sendo acusado também é um ser humano. E por conta de ser também um ser humano, tem que ser resguardado a ele, né, as provas, o direito de defesa. Tem que ser resguardado o mínimo, tá bom? Porque é um ser humano. É um ser humano. Então você vai se submeter a isso, porque infelizmente a tragédia ocorreu. E se ocorreu de fato, o seu corpo vai mostrar isso. Pra gente realmente continuar com isso aqui. Entende? Porque estão tirando a humanidade do outro que está sendo acusado.
Eu concordo. Entendeu? 100%. E isso pra mim é um absurdo. E quem faz falsas alegações deveria ter uma pena em dobro pra mim. Sabe por quê? Porque além de prejudicar a vida de uma pessoa que ela está acusando falsamente, ela ainda invalida a dor daqueles que realmente sofrem. Então ela deveria ter uma pena em dobro. Pra mim, se ela tá acusando o outro de estupro, então ela tinha que pegar 20 anos de prisão. 20 anos pela sua mentira, pela sua falta de caráter, que é capaz de acabar com a vida do outro, tão somente pelo seu egoísmo. Então é 20 anos de prisão pra você. Entende? Eu sou dessas, eu sou a favor disso. Cara, certo. Mas se alguém descredibiliza